Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas. Vamos a mais uma aula de ensino religioso. Nessa semana nós iremos falar sobre aceitação. Estarmos aceitando as situações da vida, né? Estarmos nos aceitando. Estarmos aceitando as pessoas que vivem com a gente, tá? Então, assim, ao longo da nossa vida, nós nos deparamos com situações que nem sempre acabam do jeito que a gente deseja, tá? Então, para a gente não pirar, enlouquecer, a gente tem que ter em nossa vida a aceitação. Ou seja, tá? Estar treinando a nossa mente emocional para entender que tudo deve ser do jeito que é, tá? Mas isso não quer dizer, né, que a gente tem que levar a gente tem que aceitar realmente tudo, né? A gente aceita, mas de uma forma inteligente e estratégica, a gente encontra uma melhor solução, visando a nossa evolução, para que a gente possa modificar aquilo que aconteceu e fazer do jeito que a gente acha que deve ser, tá? É preciso que nós aceitamos a vida como ela é. É preciso que a gente aceite como a gente é. E é preciso que a gente aceite as pessoas como elas são. Eu sei que isso não é fácil, mas só praticando a aceitação que isso pode acontecer, tá? Praticar a aceitação não é fácil, como eu falei. E ela faz parte do nosso processo de evolução como seres humanos, tá? Porque a partir que a gente consiga praticar a aceitação, o nosso estresse diminui, a nossa tristeza diminui, a preocupação exagerada diminui, os medos, a insegurança que nos cercam, todas elas diminuem, tá? Por quê? Porque praticar a aceitação faz com que a gente evolua, com que a gente se torne mais autoconfiante, mais sereno, mais paciente, mais empático, mais paciente, mais feliz. Então, praticar a aceitação para nós seres humanos, tá, é extremamente importante. Porque se a gente não aceita a gente, se a gente não aceita os outros ou a vida como ela é, isso causa muitas vezes frustração. E, né, pode causar uma doença extremamente grave, como por exemplo a depressão, tá? A aceitação ela deve ser praticada e entendida de três formas. Primeiro, aceitação da vida. É quando aceitamos as situações difíceis que enfrentamos no nosso cotidiano. Segundo, a aceitação de si próprio. É quando aceitamos e entendemos que nós somos seres humanos, tá? Que nós somos falhos, que nós somos cheios de defeitos e erros. Muitas vezes as pessoas elas acham que elas devem ser perfeitas. Não, nós somos seres humanos, todos nós falhamos, todos nós temos defeitos, todos nós temos erros. E a terceira é a aceitação das pessoas. É quando aceitamos que os outros também possuem falhas, mas devem ser tratados com respeito, empatia e paciência. Então essas são as três formas que a gente tem que praticar e entender a aceitação. Então, aceitação da vida, tá? Aceitação de si próprio, muito importante, e a aceitação das pessoas que vivem ao redor da gente, lembrando que nós somos seres humanos e que a gente tem um monte de erros, um monte de falhas, um monte de defeitos, assim como as pessoas que cercam a gente, tá? E nós viemos para esse mundo para acertar e para errar, tá? Se a gente só acertasse, né? Que tipo de ser humano nós seríamos, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro. Nós não precisamos da aceitação das outras pessoas. Isso não é importante para nós. Entretanto, nós passamos a vida toda buscando por essa aceitação. Por quê? Porque quando essas pessoas aceitam a gente, a família, né, o namorado, a esposa, tá? A gente fica feliz. Entretanto, o que importa realmente é a gente se aceitar, né? O autoaceitamento, a gente se aceitar como a gente é. Gordo, bonita, loiro, feio. A gente tem que se aceitar, a gente não vai mudar, a não ser que a gente tenha milhões de reais para fazer cirurgia plástica, mas por dentro a gente não vai mudar.
Então, a gente tem que se autoaceitar. Dessa forma, tá? Foi elencado aqui no conteúdo de vocês algumas dicas importantes para que você pratique a autoaceitação. Como eu falei, se autoaceitar é extremamente importante, porque se a gente não se aceita, como é que a gente vai aceitar as outras pessoas? Tá? Então, primeiro, invista em projetos que você acredita, mesmo quando as pessoas ao seu redor não acreditam neles tanto quanto você. Tá? Então pratique, faça projetos, elabore coisas importantes para você. Não pense naquilo que as outras pessoas vão falar. Tá? A gente tem que praticar aquilo que é importante para a gente. Claro que se tiver pessoas para nos apoiar, melhor. Mas se não tiver, a gente pode mostrar para as outras pessoas que a gente também tem a capacidade de fazer sozinho. Tá? Entenda as opiniões e as críticas alheias. Isso pode ser extremamente importante. Infelizmente tem pessoas que elas não sabem lidar com opiniões, com críticas, tá? Essas opiniões e essas críticas, elas não definem quem você é, tá? Às vezes é para melhorar. Claro que a gente não pode levar em consideração uma crítica destrutiva, mas sim uma crítica construtiva, tá? Quando a gente está errando, as pessoas, elas que cercam a gente, elas fazem com que a gente criticam a gente para que a gente melhore, tá? E a gente tem que entender isso. Faça as pazes com o seu passado, extraia dele toda a experiência e aprendizado que você puder, né? Lembra que a gente falou em história que estudar a história é não cometer os mesmos erros do passado? Trazemos para esse conteúdo de ensino religioso, ou seja, a gente tem que entender o nosso passado e extrair dele toda a experiência, o aprendizado para tornarmos a gente uma pessoa melhor. Você está construindo um futuro, né? Você está construindo um presente e um futuro. Então não há motivos para a gente guardar dores, mágoas passadas, porque isso não vai levar a nada, né? Eu vejo muitas famílias aí quebradas, desestruturadas, né? Por falhas que aconteceram há 20, 30 anos atrás, o que custa perdoar, né? Nós que somos cristãos, o que Jesus nos ensina, principalmente, é perdoarmos as pessoas que cercam a gente. E muitas vezes nos perdoar, tá? Porque muitas vezes a gente leva mágoa de nós mesmos, que aconteceram há muitos anos, nos perdoamos, tá? Essa é importante, ó. Exclua da sua vida pessoas tóxicas. Esteja próximo daqueles que apoiam você. Mesmo que eles não te entendam 100%, esteja próximo das pessoas que te entendam. Se afaste de pessoas tóxicas. Infelizmente, hoje na nossa sociedade tem muitas pessoas que querem sugar a gente, tá? A gente deve se afastar dessas pessoas e estar próximas de pessoas boas pra gente. Saiba que não se aceitar faz parte do processo de autoaceitação, né? A gente não tem que se aceitar 100%, né? Porque ninguém é 100%, tá? Então, o processo de se aceitar, né, está incluso nele a gente não se aceitar, tá? Acredite em si mesmo, ter confiança e se amar o suficiente para colocar em primeiro lugar você, tá? Não as outras pessoas. Infelizmente, na nossa sociedade, nos dias atuais, nós vivemos em função das outras pessoas. Não, acredite em si mesmo, tá? Tenha confiança, se ame, tá? Coloque-se em primeiro lugar. Cuidado, tá? Para que, ao começar a se aceitar, você não se torne uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, e que infle, né, o seu ego. Isso é muito perigoso, tá? Por quê? Porque aí não vai gerar aceitação das outras pessoas, tá? Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa que não seja arrogante, que trate as outras pessoas bem, tá? Que tenha o ego no lugar certo, não um ego inflado, né? Então faça isso que a sua vida será melhor, tá? Então a autoaceitação envolve você se reconhecer como uma pessoa que merece amor, respeito, tá? E o cuidado próprio, tá? Infelizmente na sociedade a gente, né, cada vez mais vê que isso está não acontecendo, principalmente entre os nossos adolescentes, né, os nossos alunos, tá? E isso acaba, essa não autoaceitação, né, esse não reconhecimento de que você é uma pessoa que merece amor, que merece respeito e cuidado de si próprio, gera, infelizmente, várias doenças, como eu falei anteriormente, né? Depressão, né? E, infelizmente, até
o próprio suicídio, né, ou tentativa de suicídio, ou né, a automutilação, que a gente vê muito presente na questão aí do se cortar, né, que está presente nos nossos alunos. Então assim, você tem que se autoaceitar, você tem que entender que você também merece amor, que você também merece respeito, tá? E que você tem que cuidar de si mesmo. Ninguém vai cuidar de você como você mesmo, né, se cuidando. Tá? Então espero que tenham gostado. Essa semana falamos sobre aceitação. No final do PDF tem uma atividade bem simples para vocês realizarem. E até a próxima aula. Valeu!